Olá novamente, pessoal! Vamos começar a falar sobre cinética aparente. Às vezes, a gente mede, a ordem da reação e a energia de ativação. Mas esses valores eles não são verdadeiros se a gente não levar em conta quem? O fator de efetividade interno, se a gente não levar em conta o nosso eta, certo? Então, para que a gente possa medir esse fator verdadeiro, a gente precisa medir esse eta e, substituindo o valor desse eta, o meu menos RA vai ficar dessa maneira. Então, ele fica em função de quem? Da difusividade, do valor do K, do C de AS, do raio, da ordem da reação N, do ρ, etc. Então, essa daqui é a minha cinética, se eu levar em conta, certo, o meu eta, certo, meu coeficiente de difusividade. Mas se eu não levar em conta o meu coeficiente de difusividade, eu vou estar medindo quem? Eu vou estar medindo um RA aparente, um RA falso. Esse RA falso vai ser igual a quem? Vai ser igual a K vezes C de AS, como a gente mediu anteriormente. Se eu igualar esse daqui com esse RA com esse RA, eu vou ter quem? Eu vou igualar um, vou igualar o outro, eu vou chegar nessa equação. Se eu fizer uma comparação entre os coeficientes do C de AS de ambos os lados, ó, C de AS aqui, C de AS aqui, eu vou ter que N mais 1 sobre 2 de um lado é igual o N' do outro lado, da falsa. Vejam bem. Estão vendo? Eu vou ter aqui o coeficiente da minha falsa é diferente do meu coeficiente da minha ordem de reação real. Estão vendo como isso pode dar diferença na equação de projetos de vocês? Nós estamos falando de ordem se a gente levar em conta o eta. Então, realmente é necessário que vocês levem em conta o eta no cálculo de vocês para que vocês consigam começar a equação de projeto, certo? De maneira coerente, de maneira correta, certo? Essa equação acima é válida apenas quando há limitações difusionais internas, ok? Analogamente, tudo que a gente fez antes para verdadeiro e para aparente, a gente pode fazer também para energia de ativação. E a gente vai ver que a energia de ativação verdadeira, ela vai ser 2 vezes a energia de ativação aparente. Vejam bem, É uma diferença bem grande, certo? Anteriormente, a gente considerou o fator de efetividade interno. Então, era se como toda a superfície interna do meu catalisador ele estivesse exposto à minha concentração da superfície interna, C de AS. Agora, a gente vai definir o fator de efetividade global. Nesse fator, a gente vai considerar uma coisa um pouquinho diferente. A gente vai considerar que as resistências difusivas externas estão fora do meu catalisador e a resistência interna dentro do meu catalisador são da mesma ordem de magnitude. Então, a gente tem aqui, ó, resistência externa igual, mesma ordem de magnitude da minha resistência interna. Então, automaticamente, o C de AS é diferente do meu C de AB, certo? C de AB, concentração no fluido, na fase fluida, C de AS é a concentração na superfície do meu catalisador. Então, o meu fator de efetividade global, agora, ele vai ser o quê? Ele vai ser a velocidade global real da minha reação, certo? Então, o RS global, linha, dividido pela velocidade de reação que resultaria se a superfície interna fosse exposta às condições no seio fluido. C de AB, TB. Então, agora é o AB, seria a concentração da fase fluida. Então, antes a gente mediu como se toda a superfície interna estivesse exposta a essa aqui, ó, C de AS. Mas agora, no fator de efetividade global, a gente vai considerar C de AB. Então, seria como se toda a superfície interna do meu catalisador estivesse exposta diretamente à minha concentração na fase fluida, C de AB. Então, para eu considerar o meu fator de efetividade global, eu vou considerar o quê? Eu vou considerar que o transporte de reagentes do interior da fase fluida para a superfície externa do catalisador, então da fase fluida até a superfície do meu catalisador, eu vou ter convecção.
Então, esse fluxo vai ser igual a quê? Vai ser igual à velocidade de reação global que vai acontecer aonde? Na superfície do meu catalisador, mais a velocidade de reação que está acontecendo no meu poro. Então, eu estou olhando globalmente, né, de cima, eu estou vendo a minha partícula e eu estou vendo o meu fluido aqui. Então, o que vem por convecção vai ser igual à soma do reagente consumido na superfície do meu catalisador, mais o consumido no interior do meu catalisador, certo? Então, nós vamos ter que o interior da fase fluida, né, bulk, convecção, vai ser o reagente consumido no interior, mais na superfície da minha partícula, de maneira geral. Então, a taxa de transferência de massa, a vazão molar do fluido para a superfície externa vai ser dada por quê? Então, a minha vazão molar, ela vai ser o meu fluxo molar vezes a área da superfície externa. Então, meu MA vai ser igual ao fluxo, WA que está aqui, vezes a área da superfície externa por volume. A área da superfície externa por volume é o nosso ACzinho, que nós definimos lá nas aulas anteriores, que é o meu ACzinho, vezes o volume do meu reator. Então, o ΔV, certo? A gente definiu quem que é o meu MA. Agora, esse meu MA, ele vai ser igual a quê? Ele vai ser igual à velocidade da minha reação, o meu RA, resultante de quem? Resultante da área externa, da superfície externa e também do interior, né? Do interior da partícula, lembra? Então, vai ser o meu MA que vem por convecção, vai ser a mesma coisa aqui, o meu MA, que vai ser a somatória do meu RA, da área externa do meu catalisador mais a área interna de dentro do meu poro do meu catalisador. Vamos definir quem serão essas áreas interna e essa área externa. A área externa vai ser quem? Vai ser relacionada pela área externa por volume do reator multiplicado pelo volume do reator. Novamente, a área externa por volume do reator vai ser o meu ACzinho, que a gente definiu nas aulas anteriores, vezes o volume do meu reator. Então, eu defini quem é minha área interna, minha área externa. A área externa vai ser igual a C vezes o ΔV. Já a minha área interna, nós vamos considerar quem? Nós vamos considerar área interna por massa de catalisador. Então, vai ser o SA vezes massa de catalisador por volume do catalisador, o ρC, vezes o volume do catalisador vezes o volume do reator, certo? Multiplicado pelo volume do reator. Então, isso daqui a gente já definiu nas aulas anteriores, certo? Que é a nossa relação para determinar a área interna. Então, por quê? Porque eu estou considerando aqui o rodo leito. O rodo leito vai ser o rodo catalisador vezes 1 menos a porosidade. Então, em outras palavras, certo? Substituindo isso daqui por ρB, eu vou ter que a área interna vai ser quem? O S de A vezes o ρB vezes o ΔV. Então, eu defini quem é a minha área interna e defini quem é a minha área externa. Substituindo as duas áreas, certo? Nessa equaçãozinha do meu MA, então eu vou ter que o meu MA vai ser menos RA duas linhas, vezes a área externa, vezes a área interna. Então, se eu pegar e igualar essa equação aqui com essa equação aqui, né, da convecção, se eu igualar as duas, eu vou chegar nessa equação aqui, tá vendo? Então, eu vou chegar na equação do meu fluxo externo, que vai ser igual ao meu RA da área interna e da área externa. Ok, peguei, tenho as duas, só que para a maioria dos catalisadores porosos, maioria tipo 99%, dos meus catalisadores porosos, eu sei que a minha área interna ela é muito, muito superior à minha área externa. Isso é muito comum. Enquanto eu tenho uma área interna, uma área de microporos interna de 1000 metros quadrados por grama, eu tenho uma área externa de 10. Isso é bem comum, tá, gente? Isso é bem comum mesmo. Então, o que que acontece? Eu posso automaticamente dizer que o meu S de A ρB é muito, muito maior que o meu AC. Dessa maneira, eu corto, né? Eu anulo essa parte e vai ficar apenas
WAR vezes AC igual menos RA duas linhas, SA vezes o ρB. Então, eu elimino a parte externa da minha equação. Na minha equação, eu sei que o menos RA duas linhas vai ser quem? Para uma reação de primeira ordem, vai ser o eta, ó, já estou considerando, tá? Toda a parte da difusão, da limitação por difusão. Então, eu vou considerar o meu eta. Então, o meu menos RA vai ser igual a eta, K1 duas linhas vezes o C de AS. Vou pegar essa equação e vou substituir na minha equaçãozinha que a gente estava trabalhando antes. E vou obter essa equação aqui. Mas eu sei que esse lado da minha equação é quem? É a minha transferência de massa convectiva. Então, eu já vou substituir por Kc vezes C de AB menos C de AS, daí, né, continua todo mundo. Então, eu vou substituir isso daqui lá em cima, que vai ficar como? Vai ficar nessa carinha aqui. Então, eu sei que a taxa de consumo pela reação desse lado vai ser igual à taxa de transferência de massa por convecção. Então, o que está vindo aqui por convecção, que vai ser esse lado da equação, vai ser igual a esse outro lado da equação, que vai ser a taxa de consumo pela reação, certo? Agora, eu tenho C de AS aqui, tenho C de AS aqui. O que eu vou fazer? Eu vou isolar esse meu C de AS, vou chegar nessa equação, e vou pegar esse C de AS que eu acabei de determinar e vou substituir lá na lei de velocidade lá atrás. Aqui, na minha lei de velocidade, o C de AS é uma concentração difícil de medir, porque é a concentração de ar que está dissolvido na minha superfície. Então, eu vou pegar aquela equação que a gente acabou de deduzir, depois de fazer todas essas considerações, eu achei a minha concentração na superfície e vou substituir aqui dentro da minha concentração do meu menos RA duas linhas. Substituindo dentro da minha equação, eu vou chegar nessa equação aqui, certo? Então, eu vou chegar nessa minha equação aqui. Essa minha equação, eu vou trabalhar mais um pouquinho nela. Eu vou dividir ela por Kc vezes AC. Então, todo mundo que acompanha o meu K1 duas linhas vezes o C de AB, eu vou chamar de ômega. Eu vou chamar de fator de efetividade global. Então, esse daqui é o nosso parâmetro que a gente queria determinar. Esse fator de efetividade global, quem ele leva em conta? Ele leva em conta o fator de efetividade interno, a constante, a área, o ρ. Olha que lindo, maravilhoso, certo? Então, eu posso dizer que o meu menos RA duas linhas vai ser igual ao fator de efetividade global vezes o K1 duas linhas vezes o C de AB. Olha que lindo! Então, esse fator de efetividade global, ele vai ser mais ou menos o que a gente vinha falando antes do fator de efetividade interno. Ele vai ser um fator, um número, que a gente vai multiplicar a nossa equação da taxa para que a gente possa levar em conta, né, todas as etapas de difusão interna que possam estar acontecendo dentro da minha partícula, certo? A gente vai falar mais um pouquinho do fator de efetividade global na próxima aula, que nós vamos falar sobre as reações em leito fixo. Daí vai ficar um pouquinho mais claro o papel desse coeficiente global dentro do nosso sistema reacional, ok? Para que eu possa determinar se a difusão interna controla a minha reação catalítica, eu posso utilizar esse critério desse camarada aqui para difusão interna. Nesse critério, a reação de primeira ordem, CWP, vai ser igual a quem? Vai ser igual o eta vezes o Thierry de primeira ordem. Então, nesse critério, a gente sabe o que? A gente sabe que o CWP vai ser dada por essa expressão aqui. Menos RA observado vezes o ρC vezes o R quadrado dividido pelo fator de efetividade interno vezes a concentração do A na superfície. Se esse camarada aqui for muito, muito menor que 1, não vão existir limitações difusivas, ou seja, não haverá gradiente de concentração no interior da partícula. Agora, se quando vocês determinarem o valor desse CWP e ele for muito, muito maior que 1, então a difusão interna limita severamente a reação, né, catalítica no nosso processo.
nada mais é do que a análise que a gente já fazíamos essa mesma análise, certo? Com o módulo de TL. Agora, nesse fator aqui, nesse CWP, a gente leva em conta tanto o fator de efetividade como o módulo de TL para poder dizer quem que limita a minha reação, se é a limitação difusiva interna ou se é a reação catalítica em si, certo? Temos um outro fator também, que é o fator de Mears para a difusão externa. Então, a gente tem que essa relação tem que ser menor que 0,15. Se essa relação for satisfeita, não haverá gradiente de concentração entre a fase fluida e a superfície externa do meu catalisador. Então, essa aqui é uma segunda metodologia para determinar se a gente tem transferência de massa interna como externa, aliás, como parâmetro, certo? Como etapa limitante. Vamos resolver um exercício?